característica bem forte na voz, então difícil confundir. E tem uma coisa que é muito característica, que é o tipo de interpretação que cada um tem, então não dá para confundir mais. Perfeito, perfeito. E esse ano são 20 anos de Cavaleiro do Zodíaco, né? A importância tudo isso. A importância desses personagens para vocês, que são personagens icônicos e responsáveis justamente por fazer o anime, né, ter uma popularização no Brasil. Eu acho que até aparecer CDZ, ninguém sabia quem eram os dubladores, né? Na época dos tokusatsu e tal, ninguém sabia quem eram os dubladores. Foi bem quando eu comecei, entrei para dublagem. E CDZ trouxe isso, que é uma característica, é da cultura japonesa, né? Eu sempre falo isso. No Japão, os dubladores são conhecidos, tal. Então quando vieram os animes para cá, eles trouxeram isso junto. Começaram a aparecer os otakus, começaram a aparecer as revistas especializadas, e aí eles queriam ir lá no estúdio ver quem era a voz de cada dos personagens, tal. Então meio que a gente começou a aparecer ali, não é isso? A gente ouvia falar que no Japão os dubladores eram tratados como astros e eram pessoas famosas e tal. Na época isso era muito longe da nossa realidade. Os dubladores eram absolutamente anônimos, ninguém sabia quem era. Conhecia essa voz, o timbre, mas não sabia o nome. A partir de Cavaleiro do Zodíaco começou a haver um interesse grande dos fãs para saberem a cara dos atores que davam a voz aos seus heróis. Então eu acho que isso é antes de Cavaleiro do Zodíaco e depois do Cavaleiro do Zodíaco. Cavaleiro do Zodíaco virou uma febre, até hoje é um clássico, tanto assim que a gente viaja no Brasil inteiro para conhecer os nossos amigos que ficam do outro lado da televisão. Se vocês se lembram bem, passamos muitas tardes juntos no tempo da velha manchete. Convivemos longas tardes e as mães dos pais de vocês nem imaginavam, vocês estavam a mundo de sonho, de heroísmo, amizade, companheirismo, lealdade. Por isso formou uma geração de gente bacana, honesta, guerreira. Se hoje todo o Brasil se reúne, se a população, as pessoas, se ao Cavaleiro do Zodíaco, a gente teve a felicidade e a sorte de participar dos primeiros eventos que teve sobre dublagem, que foi com 20 pessoas, depois 30, e hoje a gente vai para eventos gigantescos. Tudo começou com os Cavaleiros, não só pela força do desenho, mas também os dubladores têm interesse de conhecer as pessoas que estavam fazendo, que eram admiradores do seu trabalho. Então a gente começou a ter essa parceria. Antigamente ninguém falava na profissão, eu quero ser dublador. Hoje várias pessoas falam, eu quero ser dublador e eu quero conhecer essa profissão maravilhosa. Tudo isso se deve ao Cavaleiros do Zodíaco. Então não tem como não ter um carinho imenso para esse desenho e para esse trabalho. E eu fico feliz de fazer parte desse momento que marca a história da dublagem brasileira. Perfeito, perfeito. E hoje em dia o trabalho do dublador talvez seja um pouco mais solitário. Antigamente vocês conseguiam se reunir na mesma sala para poder fazer as vozes, e hoje, por conta da tecnologia, cada um pode fazer a sua parte. Qual é a melhor parte e a melhor parte desse processo novo que a tecnologia entrou na dublagem? Antigamente, como você falou, a gente dublava juntos, né? Então você tinha ali a resposta na hora, você trocava um texto, aí já com a pessoa que você estava contracenando, tinha o feedback, né? Aquela coisa, um puxa o outro, a energia rolava ali dentro do estúdio como se fosse uma cena de teatro, de TV, enfim. Hoje em dia, como você já disse, por causa da tecnologia, a gente faz separado. Então perdeu um pouco esse calor humano, né? Aquela coisa do contracenar ali na hora. Às vezes a gente tem a referência do colega no fone. Se o colega já gravou antes, mas se ele não gravou antes, eu sou o primeiro na cena, aí é ele que vai ter de repente a referência. Também que a gente já se acostumou a fazer esse trabalho
exemplo, eu me lembro naquela época, e na época que eu estava começando, eu já estava uns 3 na estante. Aí eu decoro a minha frase lá e pá, mando, aí ninguém erra. Aí tem que gravar de novo. Aí quando eu gravo de novo, que ninguém errou, a minha já não ficou tão boa, eu gostei mais daquela. Então tinha essa coisa, mas eu acho que era mais legal, era mais gostoso. Valia a pena esse preço que eu pagava. Alô? Não há muito a acrescentar, você já falou, acho isso mesmo. Eu acho que quando a gente contracena aula, a gente fala mais vivo. Hoje em dia a gente contrai a gente ouve as vozes dos colegas, em geral, que pedem para ouvir, a gente contracena, né? Tem a coisa de melhorar o som de todo mundo, porque antigamente às vezes a minha voz saía mais baixa, a do Elcio saía mais alto, ou vice-versa. Então com isso todas as vozes ficaram equalizadas melhores. Então quem assiste tem uma qualidade de som melhor. Isso é a vantagem de gravar separado. Mas para tudo que é nova tecnologia tem meias e vendas, então não tem muito o que fazer. Perfeito. Gostaria que vocês contassem, de repente, algum caso curioso que possa ter acontecido no universo da dublagem, em algum momento, precisou fazer algum caso, ou colocar alguma coisa, postar um texto original. Olha, os casos que eu tenho para contar, não posso contar aqui, só depois das 10 da noite. Então não sei se tem algum caso. Você lembra de algum? Você que tem uma memória melhor que a minha? Sempre acontece umas coisas engraçadas. Na dublagem tem uma coisa que chama vozerio. É aquele som, por exemplo, de restaurante, que todo mundo falando ao fundo, e não tem nada muito claro, estação de trem, festa, ano novo, cantando feliz aniversário, enfim. E eu me lembro, no começo de carreira, que a gente estava fazendo e era um filme de aventura, um filme épico, e essa cena especificamente era no meio de um deserto. E tinha uma tempestade de areia. Então eles resolvem, eles ajudam 4 ou 5 dubladores para ficar falando. Se vocês repararem nesses vozerios, as vozes no fundo, quando tem uma catástrofe, ou guerra, ou sei lá o que, sempre, todo mundo está sempre dando uma ordem. Vamos, peguem ele! Forças ele! Segura ele! Não! Ninguém faz nada, todo mundo só dando ordem. Vai, força, contexto e tal. E era, essa cena era isso, uma tempestade de areia, tinha uns cavalos, e eles tinham que guardar os cavalos, enfim. Vamos, peguem! Cuidado! E eu nessa confusão animada lá, não, eu só, vem cá, os camelos! Aí pararam, escondido lá, tinha uns tiros, eu baixei, e o diretor falou, quem diz tem água para os camelos? Fui eu, meu filho, uma tempestade de areia, os cabelos estão com sede, você vai dar água justamente agora e tal. E uma das coisas que eu aprendi é não ficar falando coisas tão com personalidade, com tamanho e personalidade, tipo dei algo nos cabelos. Agora, quando eu fazia os vozerios, eu já faço, fico mais ou menos na minha, não falo nada que tenha muita importância. Não é uma história engraçada, mas aconteceu. Às vezes a gente está resfriado, está com a voz ruim, não está bom para dublar, mas poxa vida, quando é um longa-metragem, tudo bem, aquele personagem vai ficar com aquela voz meio fanha lá. Mas se é uma série, por exemplo, Cavaleiro do Zodíaco, Shiryu gripado, na hora de mandar o cólera do dragão não saía, né? Não saía, eu falei, caraca, e agora? Aí era uma série que estava dirigindo, Saga de Hades, aí devido ao avanço tecnológico, tranquilo, né? Foi lá, correu numa outra cena, vocês não podem entrar ninguém.